Nesta aula, nós vamos aprender a inserir no AutoCAD Civil 3D 2013 uma fonte externa de banco de dados, que no caso vai ser um banco de dados obtido a partir do Microsoft Access, ou seja, com a extensão MDB. Além disso, nós vamos poder visualizar o banco de dados utilizando o DataView. Para que a gente possa inserir um banco de dados externo no AutoCAD Civil 3D, nós temos que anexar uma fonte de dados. Esse é o termo utilizado para esse trabalho. Então, quando nós falamos de anexar uma fonte de dados, nós vamos ter que vir aqui em Map Setup, onde nós realizamos a maioria dos ajustes para mapas, e vamos selecionar a opção aqui Attach Data Source. Aqui, pessoal, quando a gente clica nesse botão, nós somos levados a uma caixa de diálogos que todo mundo já conhece, onde nós temos aí que escolher qual que é o arquivo que nós vamos trabalhar. Então, o mais importante aqui, pessoal, é escolher o tipo do arquivo. Então, nós temos vários tipos de arquivos aí, ó, UDL, DBF, MDB, XLS, que é do Excel, na verdade, né? E o Paradox Files, o DB. Então aí vai do usuário em saber qual que é o banco de dados que ele vai utilizar, e nesse caso eu vou utilizar o MDB. Quando você escolhe o tipo de arquivo, você tem que então encontrar o arquivo. Então o que nós vamos fazer? Vamos ter que navegar até a pasta onde se encontra o arquivo. Então nesse caso aqui ele está no meu disco local D, CAD Guru, Cursos, AutoCAD Map, Banco de Dados, e aqui nós temos a opção Arquivos. Ó. Em Arquivos, nós temos um arquivo do Microsoft Access, certo? Está aqui o tamanho dele, que é do tipo MDB e tem o nome de cadastro de universidades. Aí você clica nele, ó, e clica em Attach. Feito isso, não acontece nada demais na sua tela. Porém, aqui na Task Pane, nós temos uma opção chamada Explorador de Mapa, ou Map Explorer, onde nós vamos ver que nós temos uma fonte de dado aqui. Ó. E nesse caso ela tem o nome de cadastro de universidade, ela tem tabelas e tem uma tabela no nome de cadastro de universidades. Nessa tabela nós vamos encontrar os nossos dados. Para que você possa visualizar esse banco de dados que foi inserido, você clica aqui em Cadastro de Universidade, clica mais uma vez para dar 2 cliques, e aí você vai ter uma janelinha chamada DataView. A DataView, pessoal, ela tem um aspecto parecido com a janela panorama, tá, do Civil 3D, onde nós temos aqui o código, o nome da universidade. Esses aqui foram os campos criados lá no Access, tá vendo? Aqui nós temos as informações, qual que é o código, qual que é o nome da universidade, qual que é o tipo e o número de alunos. Então, nesse caso aqui, é só para visualizar os dados. E aí você pode selecionar esses dados, clicando aqui no canto, tá certo? Você pode selecionar mais de um dado, tá vendo só? Então, tem como você trabalhar com essa tabela. Então, sempre que você for inserir os seus dados, você vai ter como visualizar o banco de dados utilizando o DataView. Nesta aula, nós aprendemos a inserir um banco de dados externo no AutoCAD Civil 3D 2013 que poderá ser utilizado de várias formas no seu desenho. Para isso, nós escolhemos o tipo de arquivo, que no caso foi o MDB, que é um arquivo de Access, e inserimos uma fonte de dados, podendo visualizar depois as informações utilizando o DataView.